diga que a canção está perdida. Primeira, essa música marca a entrada de uma outra figura na carreira do Raul Seixas, que é o Marcelo Motta. Então a letra é uma parceria entre o Raul, o Marcelo Motta e o Paulo Coelho. Quem é Marcelo Motta? Ele era um importante divulgador da obra de Aleister Crowley, ou também chamado de telemista, em referência à lei de Telemann. Marcelo Motta era uma figura proeminente nas sociedades esotéricas, que eram grupos de convergência da galera que queria estudar e difundir o ocultismo, a obra do Crowley e por aí vai. E o Raul e o Paulo Coelho participaram de sociedades esotéricas, o que não é a mesma coisa que a sociedade alternativa, tá? E o Marcelo Motta era um instrutor nessas sociedades. O Raul e o Paulo foram, inclusive, aprendizes dele. E ele exerce uma influência não só nessa música, como em outras do disco Novo Aeon, o que traz uma influência ainda mais direta dos telemistas sobre as letras do Raul. O Paulo Coelho deu uma amenizada na letra de Tente Outra Vez. Bom, o Marcelo Motta, ele sugeriu uma série de passagens que faziam referência à lei de Telemann, faze o que tu queres, pois é tudo da lei, ou outros aspectos da obra do Aleister Crowley. Só que o Paulo tava com trauma ainda, cara, por causa da questão da prisão, do exílio, da tortura, e ele não queria chamar a atenção da ditadura de novo. Então, o Raul e o Marcelo fizeram esse primeiro esboço da letra e o Paulo alterou uma série de passagens. J.B. Medeiros, em Raul Seixas, Não Diga que a Canção Está Perdida, conta qual foi uma delas. Por exemplo, o verso Tenha fé em você, considerado muito individualista, foi mudado por Paulo para Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, mais cristão e pluralista. Paulo Coelho tinha curtido por algum tempo aquela vertigem do ocultismo, da sociedade secreta, mas agora queria uma prudente distância do fanatismo. No manuscrito original de Tente Outra Vez, a gente consegue ver como é que era essa letra antes das alterações sugeridas pelo Paulo Coelho. A segunda estrofe dizia: olhe, levante essa montanha de derrotas, olhe embaixo e vê se você nota como tudo começou. A terceira era: ainda existe luz lá no horizonte, ainda canta, ainda borbulha aquela fonte, nada se acabou. O quarto: tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Existem presságios de riso e de esperança. Existe uma voz que canta e gira e dança, bailando solta no... Essa música nasceu apesar de, naquela época, em 1975, a relação entre ele e o Raul já tá começando a ficar meio ruim. Nesse momento, a nossa relação já estava complicada. Mas veja você, a gente se encontrava, ficava lá, um olhar para o outro, dizia, pô, você agiu errado comigo, você agiu errado comigo. Sei que lá, vamos fazer uma musiquinha, vamos fazer uma... E fizemos pelo menos 2 clássicos, Tente Outra Vez e A Maçã. É sobre o impacto que essa letra conseguiu ter na vida de algumas pessoas. Em 2012, numa entrevista para a TV Globo, o Plínio Seixas, que é irmão do Raul, contou que um empresário cearense estava pronto para tirar a própria vida, mas foi salvo por Tente Outra Vez. Para o pessoal não ouvir o tiro que ele ia dar na cabeça, ele ligou o rádio a toda altura e botou o revólver na cabeça para dar um tiro. Aí na rádio começou a cantar Tente Outra Vez. Tente Outra Vez. Ele ficou com o revólver ali, ouvindo a música inteira. Quando terminou a música, ele baixou o revólver, tentou, conseguiu. Quando ele depois conseguiu, Raul já não está vivo, mas eu quero conhecer a família dele para contar isso e dizer o quanto ele me ajudou. Esse cara veio aqui na Bahia, veio lá do Ceará. Quem diz que foi plagiado é um contador aposentado, o nome dele é Luciano. E a história que ele conta é que um dia, lá em maio de 75, ele saiu do trabalho dele na Petrobras e decidiu bater no apartamento do Raul Seixas. Segundo a história que ele conta, ele teria sido recebido pelo Raul Willis, que queria mostrar umas composições dele pro Raulzito. Aí beleza, uma dessas músicas que ele escreveu se chamava Felicidade Vem Depois. Quando ele estava tocando essa música, ele diz que o Raul começou a rabiscar alguma coisa que, segundo ele, seria Tente Outra Vez. Ainda segundo a história, depois de tocar essa música, ele tocou um cover, Day After Day, do grupo inglês Badfinger. Ou seja, o Raul teria juntado a música desse cara e essa música do grupo inglês para fazer Tente Outra Vez. Mas o Luciano já perdeu 3 processos na justiça. Na verdade, assim, ele entrou com um, aí ele tentou outra vez, aí ele tentou outra vez. Então, você viu, uma pessoa desistiu de dar cabo da sua vida. Agora, esse vídeo que eu fiz aqui, não é para você pegar as músicas de Raul Seixas e ficar adorando a Deus com as músicas de Raul Seixas. Porque nós sabemos, quem é mais da minha idade e quem não for, quem for mais novo, peça para o seu pai e para sua mãe explicar a vida de Raul Seixas. Raul Seixas, infelizmente, ele fazia músicas contra Deus.
Porque ele não cria em Deus. Ele não cria. Certo? Então, o que eu posso dizer para você é que a letra da música ajudou a pessoa a repensar a vida. Para ela tentar de novo. E esse exemplo esclarece muito como funciona a onisciência de Deus. Esse vídeo que você assistiu agora e ainda continua assistindo, o vídeo que eu falo é o da pessoa explicando, né, que ela não tirou a vida porque ouviu essa música, né, e agora eu estou dando continuidade na explicação, na parte bíblica. A letra da música, a letra literal, não o conjunto da letra, do significado da letra. Mas o tente outra vez, tenha fé em Deus. Isso fez com que esse homem desistisse de tirar a vida. Entende? Então isso foi a onisciência de Deus que entrou em trabalho. Aí você me pergunta, mas então ele usou a música do Raul Seixas para salvar a pessoa, então eu posso ouvir Raul Seixas ou qualquer outro satanista por aí. Outro seguidor de Aleister Crowley. Não, não é assim. A onisciência de Deus foi justamente exemplificada nesse ato, desse acontecimento aí. Deus, a onisciência dele não é causativa. Ele não faz acontecer as coisas. Ele não fez com que a música tocasse naquela hora. Deus não fez isso. Ela não é causativa. Ela não é causativa. O que aconteceu? Deus, sabendo como é o andar da carruagem dos seres humanos, de todo mundo, de tudo que está acontecendo no mundo, porque tem um controle do mundo, o que aconteceu? A música ia passar nesta hora, em que a rádio tinha programado a hora para passar. Este homem estava parado no momento de desistir. Ele ligou o rádio justamente na hora que a música passou. Então o que Deus ajudou neste processo? Deus viu que aquelas palavras iam tocar na mente do homem que estava desistindo da vida. Porque aquela música ia passar naquela hora mesmo. Deus não fez passar aquela música naquela hora. Aquela música estava programada para passar naquela hora na rádio. Porque se você não sabe, eu já passei em algumas rádios, né, para ver como que funciona. A programação, ela às vezes é feita na parte da manhã e passa o dia inteiro. Então é impossível saber colocar uma música que se eu passar essa música 5 horas da tarde, vai tocar uma pessoa no coração da pessoa quando ela ligar o rádio. Não, uma pessoa lá, o programador não vai saber. Então, como Deus tem um controle e Ele sabe as nossas atitudes e vai tomando providências conforme as nossas atitudes, certo? Vou dar um exemplo. Se a gente vai pisar num buraco e não está vendo, se está passando uma pessoa perto, na hora, ele usa essa pessoa para te avisar, olha, tem um buraco aí. Ele faz a pessoa estar atenta ao buraco. E a pessoa estando atenta ao buraco, ela te avisa. A mesma coisa aconteceu com este homem. A música Tente Outra Vez ia passar no horário que ele estava decidido a dar cabo na vida. Finalizar a vida. Quando ligou o rádio, certo? Isso para você ver que o Espírito Santo não comanda a sua vida no sentido assim de chegar, faz aquilo, pega isso, põe ele em cima, que senão vai acontecer isso. Não. Você vai fazendo as coisas conforme sua mente, porque você tem livre-arbítrio. E como o Espírito Santo sabia que você não ia mudar a estação, ficou na estação,
certo? Ou mudou por uma estação que ia passar essa música, a mensagem, a letra, tocou no seu coração. A letra literal, eu não digo o contexto da letra, o conteúdo da letra, porque o conteúdo da letra não foi feita para te ajudar. A música não foi feita para te ajudar, porque já foram compostas por pessoas que estavam desiludidas, vivendo neste mundo carnal, vivendo sem respostas. Então isso se chama usar as pedras. Certo? E eu quero ler aqui para você, em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, certo? No verso 17 de 2 Coríntios, tem uma seguinte informação que vai nos ajudar, certo? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que já tudo se fez novo. Então, foi feito novo na vida deste homem. Mesmo que ele não tenha aceitado a Jesus de primeira. Porque ali também ele nem conta se ele tinha relacionamento com Jesus e tudo. Ele pode ter sido como ladrão da cruz. Ele pode ter conhecido a Jesus e não ter tido uma comunhão com Jesus, mas quando chegou a parte do aperto, quando chegou a parte que Jesus precisava mesmo alertá-lo, avisá-lo, que foi essa hora, ele lembrou de tudo que ele tinha aprendido, porque a palavra, quando ela é ensinada e entra no coração, ela não volta vazia. Ela não volta vazia no seguinte sentido: ela te penetra, ela te corta. E ela traz dois efeitos. Você continua aceitando o efeito da palavra para o seu bem, ou rejeita a palavra em forma de coração endurecido. Isso são dois efeitos. Ela não volta sem efeito. São dois efeitos que ela tem só. Ela é o efeito de receptividade e o efeito de rejeição. Pelo coração está duro. Aí você rejeita agora, mas Jesus tenta de novo. E você vai rejeitando, ele vai tentando, você vai rejeitando, ele vai tentando. Porque Deus não quer desistir de você. Por isso que sempre Deus tenta outra vez. E você também vai tentando, andando junto com Jesus da forma correta, vai aprendendo. Então, é isso. Você tem que tentar outra vez mesmo. Certo? Agora, com esse vídeo, eu não estou querendo dizer para você adotar as músicas do Raul Seixas ou qualquer outro músico para fazer adoração a Deus. Não, claro que não. Com todo respeito às pessoas que são familiares do Raul Seixas, aqui não é nenhum ataque à pessoa. Mas como ele tinha uma certa incerteza de Deus, uma descrença de Deus, o meu canal aqui é falar de Deus. Não é porque Deus precisa ser defendido, mas o meu canal tem o objetivo de mostrar Deus para as pessoas na minha humildade. Porque, na verdade, Deus usa minha forma de falar, de expressar, o meu tom de humildade, a minha humildade ou a minha severidade, certo? Para poder falar da palavra. Porque às vezes é preciso falar de forma rígida. Porque nós já estamos no tempo do fim, as pessoas precisam de ouvir. Certo? Então, Deus vai usando as pessoas para pegar as mensagens que Ele precisa de pregar. Ok? Obrigado por ter ficado até aqui. Nesse momento que você está vendo o vídeo. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Você não está me ajudando. Você estará ajudando as pessoas a verem este vídeo e receberem a ajuda do céu. Porque eu sou um mero pecador
que todo dia estou me arrependendo e estou precisando de ajuda também, porque ao fazer esses estudos, gravar esses vídeos, o beneficiado também sou eu. Amém? Um forte abraço, fique na paz e até um próximo vídeo, assim se Deus quiser.